Amém? Mas quero falar um pouco sobre esta porção da semana, que na verdade são duas, que é a porção Balaque, que é a mesma pronúncia no português, né, Balaque, e a outra porção, que é a porção Finhas, ou Finéias, porque são os dois personagens que são destaques, né, também nessas porções. Claro que nós não vamos ler e nem comentar tudo, mas vamos abordar alguns pontos interessantes dessas porções, tá bom? Da porção Balaque está lá em Números 22, versículo 2 ao capítulo 25, versículo 9. Aí tem a correlação, né, de Miqueias 5, 6 e do capítulo 6 até o capítulo 6, versículo 8. Lucas 22, do 1 ao 71. E a porção de Finéias, Números 25, 10 ao 29, 40. Amém? E a correlação dos profetas, 1 Reis 18, 46 ao capítulo 19, 21 e Lucas 23, capítulo 1 até o capítulo 24, versículo 53. Tá bom? Se você parar para ler essas porções depois, você vai perceber que elas têm uma relação, elas têm uma relação com o texto inicial. Por exemplo, aqui como em Números 22 fala sobre o que nós dissemos no início, que é uma profecia, que fala também sobre a vinda do Messias, o livro de Miqueias é um dos livros que mais falam sobre a vinda do Messias, né? Aquele que vai restaurar todas as coisas, né? Amém? Então nós vamos comentar aqui um pouquinho, tem alguns pontos bem interessantes, mas eu queria fazer só um resumão aqui sobre alguns pontos dessa porção que é bem interessante. Ela começa no capítulo 22, e nós temos... Aí eu coloquei esse tema, né? Vou explicar para você. Para sair da presença é muito rápido, o pecado está às portas. Nós vamos entender como é rápido sair da presença de Deus. Você vai ver como é, mas é muito rápido, é rápido. É rápido, é uma coisinha que vai aparecer que vai te tirar da presença. É rápido, e nós vamos entender por quê. Bom, no capítulo 22 começa na passagem que fala sobre Balaque e Balaão. Balaque, aí no capítulo 22, ele é o rei dos Moabitas. E Israel está se aproximando deles, eles estão indo ao caminho do deserto, eles estão próximos e eles estão com medo de serem destruídos por Israel, porque Israel havia vencido uma batalha anteriormente. Ele estava muito amedrontado. Então ele bolou o seguinte: eu vou chamar alguém para profetizar e destruir, Israel, para que ele não consiga, chegar onde eles querem chegar. E aí vai ter um evento aqui que ele vai chamar Balaão, e eu creio que vocês já devem ter ouvido um pouco sobre isso aí. Então esse capítulo 22, ele vai falar exatamente sobre isso. E aí o capítulo 23 e o capítulo 24 vai abordar um pouquinho que ele chamou para que ele pudesse amaldiçoar, mas na verdade Balaão começa a abençoar. Nós falamos um pouquinho aqui no início, um pouco sobre essa introdução, e vou dar uma pincelada depois para concluir. Então assim, todas as vezes que é para abençoar, na verdade ele não consegue amaldiçoar e acaba, na verdade, abençoando, liberando inclusive profecias. Como eu disse no início aqui, profecias que falam da vinda do Messias, e falei para vocês aqui no início um pouco da curiosidade, como que alguém que ouve a voz de Deus depois se afasta dos caminhos de Deus. Então Balaão era esse tipo de pessoa, que ouvia Deus, mas não andava conforme Deus queria. Agora, pasme o seguinte, porque você talvez, nesses dias que você está aqui, de vindo aos sábados, talvez você, não que você pensou isso, mas talvez deve ter vindo algo do tipo assim: poxa, eu aposto indo para o Antigo Testamento, estudando essas coisas, tem que falar do Novo, nada a ver com o que ele ensina de manhã. Não sei se você chegou a falar isso, ou pensar isso, mas se pensou, não tem problema nenhum, vou explicar por que isso é importante. Olha só, se você não entender em profundidade quem é Balaão, você não vai entender o que é a doutrina de Balaão lá em Apocalipse. Você lê aquilo ali, você só lê, mas você não entende o que você está lendo. O que é a doutrina de Balaão? É querer servir a Deus sem ter princípios. A doutrina de Balaão é aquela pessoa que diz que Deus fala com ela,
Não, Deus me mostrou em visão, Deus me mostrou em sonho. Não estou dando direta para ninguém. O apóstolo falou. Estou falando de modo geral. É o tipo de pessoa que Deus fala em sonho, fala em visão, usa alguém para falar com ela. Só que a pessoa, ela não anda na palavra de Deus. Você está entendendo? Ela vai em busca de profecia, mas ela não está interessada em obedecer a palavra de Deus. Isso é doutrina de Balaão. Aonde está tendo reteté, ela está lá. Está tendo manto, é visão, é fogo, ela está lá. Mas compromisso em obedecer a palavra ela não quer. Ela quer ficar andando em ondas. Essa é a doutrina de Balaão. Balaão não ouviu a voz de Deus? Ele ouviu. Só que ele tinha compromisso com a palavra? Não tinha compromisso com a palavra. Tanto é que ele se desvia, né? Como eu questionei aqui no início, como é que alguém que ouve a voz de Deus, ela não fica na presença de Deus? Por exemplo, como é que você vai entender quando a Bíblia fala, lá o Apocalipse fala, lá no Novo Testamento, sobre Jezabel, lá nas igrejas do Apocalipse? É citado essas pessoas como exemplo, né, de pessoas a não ser seguidas, exemplos a não serem seguidos, né? Então, para que eu possa entender o que o livro do Apocalipse fala sobre a doutrina de Balaão, é justamente, a primeira doutrina é essa, é não ter compromisso com a palavra. E segunda, que nós vamos bater em cima dessa tecla, é que a doutrina de Balaão é justamente as estratégias que é colocado diante de nós para que nós venhamos pecar. Por exemplo, Balaão, ele não pôde amaldiçoar o povo, mas ele ensinou Balaque, não confunda Balaque com Balaão. Balaão é o profeta, Balaque é o rei. Então, Balaão vai ensinar Balaque a ter uma estratégia para que o povo se desvie da presença. E é diferente hoje, nós vivemos num mundo onde tem muitas doutrinas de Balaão. Por exemplo, o diabo, ele sabe colocar situações para nos tirar da presença de Deus. Isso é muito sério. Até crentes saem da presença. É muito rápido, mas é muito rápido. Até dorama tira o crente da bênção. O Botafogo tira, o Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Vasco. Tira. Não, vou ser sincero. Os vídeos do YouTube, tira. É assim, apóstolo, você quer que eu não posso ver o negócio do futebol, não posso ver um dorama? Olha, você até pode, mas eu vou fazer uma troca com você. Leia 3 capítulos da Bíblia por dia e mande o áudio no grupo e dá um resumo. Aí você fez isso, você está liberado para você assistir dorama e tal. Entre aspas, né? Bem que tem coisa que... É só um negócio de dorama, a série... Você perde muito tempo. Então hoje eu fiz um trato com o meu coração. Se eu não estudar algo, eu não assisto o filme. Assim, eu não tenho... Bem colocado, bispo. Eu não tenho direito de assistir um filme. Se eu não li 10 capítulos... 10 páginas de um livro, se eu não li 3 capítulos da Bíblia, se eu não me alimentei com algo, eu não tenho direito de assistir. Se eu não comi o feijão com arroz e o pedaço de carne, eu não posso comer a sobremesa. E não dê a sobremesa para o seu filho. Ele vai chorar. Então, se você quiser dar, você está educando errado seu filho. Tem um livro do Paulo Vieira chamado Educar, Amar e Dar Limites. Um pai que não consegue dar limites para o filho, ele não ama. Ele acha que ama, mas ele não ama. Não quer dizer que ele não ama, claro que ele ama, mas assim, o amor dele ainda não está totalmente equilibrado. Deus nos põe limites. Ou você acha que Deus vai passar a mão toda vez que a gente pecar? Filho, que legal que você pecou, vem cá, peca mais. É assim que Deus faz com a gente? Não. Deus tem a maneira de tratar com cada filho, mas ele vai nos pôr limites, irmãos. E é justamente a doutrina de Balaão, é para não nos pôr limites. Nós precisamos de limites. Eu bato muito nessa tecla no momento de comer, né? Da gula. Irmãos, tem uma coisa que Deus criou que é maravilhoso, é comer, irmãos. Meu Deus, irmão, rapaz, olha, coisa boa é comer. Só que é pecado. Oi? Melancia, meu Deus, né? Então assim, mas nós temos que nos impor limites.
questão de saúde, questão de exagero e a questão da gula também. Você faz as compras, né? Aí você quer acabar as compras do mês num dia, não dá. Tem que comer, né, gradativamente, dando espaço. Então, assim, a Bíblia nos põe limites, então nós precisamos ter limites. Ouçam esse livro, é muito, muito bom esse livro para filhos, até eu ainda não tenho filhos biológicos, mas já estou ouvindo para quando chegar. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos, que tudo que eu aprendo, eu aplico com os discípulos, você sabia? Sabe uma coisa que você assim quebra o discípulo mesmo, que faz ele, se você chegar, brigar, confrontar ele, não resolve. Você chama ele e fala bem assim: você sabe que eu lhe admiro, sabe que você é uma pessoa sensacional, você é um orgulho para todos nós, mas o que você está fazendo não combina com você. Pronto, você quebra a pessoa, você quebra o filho. Isso aí quebra mais do que você brigar, xingar, ficar estressado. Chama, filho, vem cá, poxa, papai admira você, mamãe também, você é tudo para nós aqui, assim, né? É o maior presente que Deus nos deu aqui nessa terra. Mas olha, chega tarde, não mandar o áudio no grupo não combina com você. Você é muito inteligente, né? Você não orar, você não participar das programações, você bater de frente com o papai e com a mamãe não combina com você. Gente, isso aí você quebra. Porque o meu irmão fazia isso comigo, sem saber às vezes, começava, rapaz, você fez isso, não combina contigo. Tu é isso, eu falei, meu Deus, como é que eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Então, Deus nos põe limites, né? Deus vai nos colocando limites, nós precisamos dar limites, né? Aos filhos, né? Enfim. Bom, então deu para entender, né? Então aqui, ó, o capítulo 20, até o capítulo 24, ele vai falar sobre essas profecias que Balaão, ele não consegue, né, amaldiçoar o povo e começa a abençoar e começa a liberar profecias. E uma das profecias aqui interessante que eu citei é no capítulo 25, versículo 17, que diz assim, 24, 17 de Números. Capítulo 24, versículo 17, que fala assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Olha só que interessante. Se nós abrirmos lá em Mateus, capítulo 2, eu não sei se fala, não tem Mateus, mas eu vou abrir aqui, Mateus 2, versículo 2. Como é que está escrito? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Como é que está registrado? Eu não vou abrir, eu quero que você leia. Mateus 2, versículo de número 2. E vimos adorá-lo. É literal quase aí, né? Onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Essa profecia é quase literal, ó. Uma estrela procederá de Jacó. É um sinal, isso quer dizer um sinal. E aqui nós vamos perceber que é um sinal quase que literal da profecia. Qual foi o sinal que precedeu a vinda de Jesus? Uma estrela no Oriente. Aí vimos adorá-lo, né? Vimos para... É claro que aqui também a profecia ela se amplia, né? Não se aplica apenas ao Mateus 2:2 de forma assim literal, mas também ela ganha outras proporções, né? Ele é a estrela da manhã, como é citado, né? Então tem outras menções a ele. Mas é que interessante que é literal, porque se eles não tivessem visto esse sinal, eles não teriam entendido que era o Messias que estava ali. A gente fala que é magos, né? Mas a Bíblia não fala de magos, eu não vejo. Fala reis, né? 3 reis ali, né? 3 reis, né? Alguns falam magos, enfim. Alguns vão entender que é magos por uma tradição cristã que talvez dá essa ideia de serem magos, né? Ou profetas, enfim. Magos, né? Tem um livro que fala reis, né? 3 reis, né? Mas enfim. Outros falam da outra conotação também, mas porque a gente pensa em mago, a gente lembra muito daqueles filmes que a gente assistia, a gente lembra logo que tipo o Senhor dos Anéis, né? Será que foi ali, eu até esqueci o nome daquele principal lá do Senhor dos Anéis, me fugiu agora. Como é? Não lembro agora. Pois é. Olha só. E aí no capítulo 25, é aqui que nós emendamos uma porção com a outra para nós entendermos aqui por que sair da presença é rápido e o pecado está à porta, né? Então, olha só.
me chamou a atenção o seguinte: essas passagens do capítulo 22 ao capítulo 24 de Números, nós vamos perceber que o que está rolando nos bastidores, Israel não está sabendo. Deu para pegar a revelação? O que está acontecendo nos bastidores destas passagens, Israel não está sabendo. A Bíblia só está registrando o que está acontecendo nos bastidores, mas Israel não está sabendo o que está acontecendo. Quando chega no capítulo 25, aí volta a história para Israel. Já assistiu aquele filme? Por exemplo, você está numa cena, aí depois entra numa outra cena que não tem nada a ver com a cena anterior. Aí depois elas se unem. É mais ou menos o filme que está acontecendo aqui. Nos bastidores está acontecendo uma coisa que Israel não está sabendo, que é o plano de quem? De Balaque, junto com Balaão, para destruir Israel. Só que não dá certo o plano de Balaque. E é assim que eu já digo para você, quantos planos que você não tem ideia, nos bastidores, que o diabo já armou para a sua vida e não deu certo. Sabe por quê? Porque tem uma voz de Deus falando: não toca no meu povo. Meus filhos são guardados por mim. Não faça isso. Porque foi o que Deus falou para Balaão. Tu só vai falar o que eu te disser. Só que ele vai acompanhar ele, só que Deus deixou no coração de Balaão. Balaão estava interessado no quê? No dinheiro, né? E possivelmente suscetível a aprontar alguma coisa contra Israel. Ele tenta, mas não consegue. E é aqui que ele vai fazer o seguinte: não consegui, ou melhor, né? Talvez não pude amaldiçoar, mas tem uma estratégia, Balaque. Vamos enviar as filhas dos Moabitas para Israel. E dos Midianitas, né? Dos Moabitas, melhor dizendo aqui, né? Então, aí no capítulo 25, aqui registra uma estratégia, no capítulo 25, versículo 1 de Números, que diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Irmãos, um assunto puxa o outro, né? Eu gosto sempre de pincelar isso aqui, aquilo que Deus traz no meu coração. É uma grande verdade, nós precisamos lutar. Os pecados sexuais, tudo é pecado na Bíblia, mas um pecado que causa muito dano à nossa vida e rompe assim terrivelmente nossa comunhão com Deus, e inclusive impede bênçãos de Deus na nossa vida, são os pecados de ordem sexual. Temos que vigiar muito, 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 muito. Principalmente nesse contexto, que era relações. Por exemplo, a irmã fala assim: não, apóstolo, eu vou casar, o irmão não é crente, mas ele vai vir, eu vou converter ele. Não vai. Não entra que você não vai. É mais fácil ele te converter para o mal, mas você converter ele não vai funcionar muito bem. Porque quando aquele envolvimento sentimental, para largar, irmãos, é muito difícil. Então é melhor não entrar. Traz ele, deixa ele congregante, deixa ele se converter primeiro, deixa ele para o Qualicamp, entendeu? Deixa ele realmente dar frutos. Realmente aí a gente abençoa. Porque senão você fica suscetível a entrar realmente num relacionamento complicado. A gente vive num tempo muito difícil, né? Porque às vezes acontece o seguinte: antes de estar na igreja, o casal às vezes não era convertido. Aí às vezes um se converte, só que o outro não se converte. E aí esse era um problema que lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo enfrentou com a sua igreja. Muitos, diaconisa Luísa, irmãs se convertiam, mas o marido não. Aí o que foi a sugestão de Paulo? Paulo fala o seguinte: olha, se ele quer viver com você, não separe dele não, fique com ele. Ele fala: pela sua santidade, ele vai ser tocado um dia. Claro que você vai ter que suportar muitas coisas. Mas Paulo abre uma exceção, umas aspas, mas não é uma regra. Paulo não está dizendo assim: vai e separa. Aí ele põe uma situação de que às vezes o marido não quer e ele vai embora. Ele não quer, porque a mulher é crente. Vai embora. Paulo fala: ele quer ir embora, deixa ele ir. Não separa. Ora, espera. Pode ser que um dia ele volte. Mas tem casos que ele não vai voltar. E aí Paulo fala:
Nesses casos, ele não quer vir por ela ser crente, então, em parte, ela está liberada desse relacionamento. Porque como que ela vai, né, insistir numa situação que Bispa quer está complicada? A pessoa, ela é crente agora e não quer. Então, assim, existiam essas situações no tempo de Paulo, da mulher se converter e o marido não. Aí tinha casos que ele queria estar com ela, mas não, deu Jesus para lá, eu aqui. Quando eu casei contigo não tinha Jesus. Então eu quero a mulher sem Jesus. Mas tu quer Jesus? Então, mas eu vou te respeitar aqui. Ele aceita viver. Mas tem casos, evangelista Neila aqui, o homem simplesmente vai embora. Ele fala, espera. E fala, espera, calma. Fica tranquilo aí que eles já estão casados. Mas tem casos que falam, ó, não tem mais como, por algum motivo. Aí põe aquela situação também quando o marido vem a falecer. Quando o marido vem falecer, ela está livre para casar novamente, se assim ela desejar. Mas Paulo fala, eu preferia que continuasse na posição que estão. Paulo vai dizer, mas está liberada. Ele fala assim, mas se não se controla, então que se case. Melhor casar do que viver abrasado. E Paulo também fala, você está solteiro? Fique como está. Paulo vai dizer, se você está solteiro, fique como está. Mas se o negócio está pegando fogo, negócio, né? É de se pensar num relacionamento. Mas são orientações que Paulo está dizendo que devem ser analisadas com calma. Depois, Paulo falou assim, tem que ser assim. Não, Paulo está dando como uma orientação que deve ser analisada com calma, tá bom? Porque tem outros contextos. Não adianta, apóstolo, o fogo está me dominando. Meu filho, tem água, vá no banheiro, tome um banho. Todo dia, água gelada nesse fogo aí. Porque também casar sem ter uma condição ainda para conduzir a família fica difícil também, né? Então, assim, é que na verdade, irmão, a gente sem Jesus, a gente faz tudo errado no passado. Essa que é a verdade. E aí, pai, você vai dar trabalho para o apóstolo Paulo resolver o nosso problema. Então, Paulo era assim lá em Corinto, né? O pessoal vinha de uma vida toda errada e Paulo estava tentando organizar. É diferente quando você nasce num lar, digamos assim, que você vem desde pequeno, dentro daquela organização ensinada, é diferente. Então, Paulo já pegou o negócio todo desandado, a gente tenta... Assim era a minha vida, né? Minha vida é toda desorganizada. Quando eu conheci Jesus, a gente começou a organizar dentro do possível. Tem coisas que não dá para ajeitar, né, Diácono? Assim, nossa, a gente vê, a gente tenta melhorar, mas já erramos no passado, fica, não tem como. Bom, um assunto puxa o outro. Porque um assunto de prostituição, que cita aqui, né? Versículo 1, um assunto puxou um assunto bem longo, né? Então, assim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então, o diabo sabe que é algo muito, muito terrível o pecado na área sexual. Sabe por quê? Porque ele nos mata, espiritualmente mesmo, ele nos mata. Você fica com uma pessoa, ele destrói seus sentimentos. Então, assim, o homem sempre orienta o jovem, né? Olha, né, foca num relacionamento, né? Porque a rotatividade de relacionamento só está apontando para algo que não está certo. Por exemplo, eu não sou muito estável nas minhas emoções. Então, não deu aqui, é descartável, jogo fora esse relacionamento, vou para outro. Não, as pessoas são feitas de sentimentos, as pessoas têm emoções. A gente não pode ficar, né? O dorama, né? O dorama tem esse negócio lá, né? Aquela paixão momentânea, tipo no anime, né? Aí tropeça e olha assim, aí surge aquela paixão. O dorama é essas séries aí, né? Orientais, né? Séries orientais. O anime, né? O anime tem muito isso aí, né? O coração fica pulsando, saindo, aquela coisa bem platônica, né? Eu até me perguntava por que usavam muito, fulano tá apaixonado, né? Como é que fala? Amor platônico, né? Aí eu fiquei entendendo por que chamam de amor platônico. Aí eu fui estudar Platão, né? Aí eu descobri que Platão, ele tem uma filosofia que é chamada o mundo das ideias.
O que é o mundo das ideias? É um mundo perfeito. E esse mundo perfeito que Platão vai dizer é onde gerou a realidade que nós vemos hoje. Então essa realidade que nós contemplamos com os nossos olhos físicos, Platão diz que existe no mundo das ideias. Ou seja, tudo que está aqui, ela está no mundo das ideias. E tudo que é perfeito que existe aqui veio do mundo das ideias. Então aí eu entendi a associação, né? Amor platônico, o amor perfeito, um amor que fica nas ideias, né? Aquela coisa assim. É uma associação que foi, digamos, foi feita uma inferência, né, no pensamento de Platão, mas não é de Platão esse pensamento. É alguém que associou aí de forma poética, né, amor platônico, né? Bom, para concluir essa palavra, olha que o pastor não ia falar muito, né? Já pequei, irmãos. Já pequei. Mas eu acho que eu estou dentro do horário, né? Vamos já finalizar aqui. Aqui tem um evento no capítulo 26 de Números, que eu quero só finalizar aqui para você, aqui para a gente fechar essa palavra aqui com chave de ouro. É assim, ó. Ou melhor, né? No capítulo 26, nós temos o censo dos israelitas, vai ter uma contagem no capítulo 26. No versículo 57 do capítulo 26 de Números, nós temos o censo dos levitas. No capítulo 27, nós temos aqui uma passagem bem interessante que fala das filhas de Zelofeade. O que está acontecendo aqui? Eu quero comentar isso aqui com você, para você ver como Deus ele se preocupa com cada um de nós. E Deus também, ele entende as nossas dificuldades e arruma soluções para aquilo que nós estamos com dificuldade. Por exemplo, as filhas de Zelofeade, elas vão questionar Moisés porque ela não tinha irmãos. E o pai dela havia morrido. E pela lei de Moisés, elas não poderiam receber herança, a possessão. Então elas vão levar essa situação para Moisés, dizendo assim, olha Moisés, o nosso pai morreu, e também ele não deixou filhos. Nós somos filhas, né, as únicas filhas dele. E aí Moisés vai levar essa situação para Deus, Deus vai falar o seguinte, vai dizer o seguinte, olha, então passa para ela as heranças, porque ele não teve filhos, e coloca isso como regra agora em Israel. Quando não tiver filhos, não, homens, e tiver mulheres, a herança passa para elas. Entendeu? Então, para você ver que nosso Deus é um Deus muito democrático. A gente pensa que Deus não é democrático, ele é assim democrático. Se ele fosse outro, não teve filho, então não passa para nenhum. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele vai sempre arrumar uma solução. E Moisés fala, olha, ele não teve filhos, teve filhas e tal, então vai passar a herança para elas. Então, só uma curiosidade aqui do texto, para a gente meditar um pouquinho. No versículo 18 do capítulo 27, aqui, Josué vai ser designado por Deus agora diretamente para ser o sucessor de Moisés para a condução, né, até chegar na terra prometida após a morte de Moisés. Ele conduz do final do deserto até chegar na terra prometida e continua, né, até herdar todos os territórios ali. Bom, aí termina no capítulo 29, versículo 40, essa porção. Aqui fala sobre ofertas, nós já falamos bastante sobre ofertas. Nós vamos perceber que o nosso Deus, ele ama ofertas, né? Assim, a oferta sempre está carregada de um reconhecimento. Então, sempre abençoe, né? Semeie bastante, porque Deus ama aquele que semeia, né? E aí eu concluo dizendo aqui o seguinte, que é o tema do texto que eu coloquei assim, ó. Para sair da presença é muito rápido, o pecado está às portas. O que eu quero dizer para vocês com essa passagem aqui? Emendando uma porção com a outra. Lembra que eu falei para vocês que muitas coisas estão acontecendo nos bastidores, mas eles não estão sabendo o que está acontecendo. Quando chega no capítulo 25, nós temos esse evento da adoração de Baal Peor, quando as filhas dos moabitas, elas vão levar os filhos de Israel a se prostituir e ascender e se inclinar aos seus deuses. Por exemplo, assim, você concorda comigo quando um homem se envolve, ou uma mulher, né? Vamos colocar aqui um homem aqui, agora para ficar mais perto do exemplo aqui, mas isso aplica também à mulher, claro. Ele se relaciona com uma pessoa que, por exemplo, um homem que se relaciona com uma mulher que não é serva de Deus, um exemplo.
Você concorda que com certeza ele vai ser tentado a seguir tudo aquilo que ela quer fazer? Por exemplo, ele quer vir para a igreja, ela pode até vir, mas aí terça-feira eu estou no pagode. Eu estou lá no boi, estou lá não sei aonde, estou lá, né? Enfim. Ele vai ficar tentado aí. Então ele fica numa divisão. Então, relacionamentos em julgo desigual é muito perigoso, né? Então, assim, olha só. Por que eu coloquei esse tema aqui para você entender onde eu quero chegar com essa palavra aqui? Nós vamos encerrar. Antes do que está acontecendo nos bastidores, Deus já instruiu muito o povo. Não é aqui uma coisa nova que Deus está falando para eles. Deus está instruindo, eles sabem o que é para fazer. Mas você vê que é colocado uma situação e eles rapidamente vão, irmãos, eles nem questionam. Ah, Moisés falou isso. Poxa, não é para Deus, não quer isso. Não tem nenhum questionamento, simplesmente eles vão de cabeça no pecado. Por isso que acho que Gênesis, né? Me fugi agora, em Gênesis fala, né, que devemos resistir a todas as coisas, porque o pecado jaz às portas. Então, queridos, para pecar é muito rápido. Por isso que nesse evento aqui, Deus vai mandar uma praga como consequência, muitas pessoas vão morrer. E para que a praga cesse do arraial, Finéias, que é neto de Arão, ele vai pegar uma lança e vai perfurar, vai matar a Cosbe junto com Zinri. Porque está acontecendo tudo isso, Deus já havia instruído Moisés, já tinha instruído o povo, e ele pega uma mulher e vai passeando na frente de Moisés, simplesmente assim. Já viu aquele menino que você está falando, não faz isso, aí o menino de teimoso, ele passa assim para te afrontar e fala assim, não me toca que eu vou fazer. Eu vejo mais ou menos isso. Moisés dando a instrução, meu pastor Sami. E aí o Zinri simplesmente pega a Moabita e fala assim, bora ali dar uma namorada ali. Vamos usar outra palavra, né? E vai lá para a tenda e vai ter a lua de mel lá. E aí, queridos, aí ele é tomado pela uma ira. O Finéias, que era sacerdote, sumo sacerdote, foi no lugar de Arão. Ele chega lá e simplesmente ele perfura, né, com uma lança e mata os dois ali. E quando os dois morrem, a praga cessa. É claro que é uma cena chocante, né? Se for pensar assim. Mas você tem que entender o contexto que está acontecendo aqui. Estavam num contexto onde Deus estava presente, literalmente, quase, irmãos. Não é brincadeira, não. Já imaginou assim? Suponhamos uma situação que a glória de Deus desce aqui, e aí sobe um irmão lá para cima da galeria e começa a manter relação. E aí? Tu já pensou nisso? Então, e pior ainda, né? Vem uma irmã da rua, irmã, vem cá, irmã. Aí chama uma mulher da rua, sobe e vai lá para cima. Não, o apóstolo aí com os irmãos, aí a gente vai ficar aqui em cima. Então é basicamente isso que está acontecendo. Deus falou assim, peraí, vocês estão dentro da minha casa, vocês querem bagunçar aqui, peraí. Então, o Finéias foi tomado por essa ira, né? Por isso que ele agiu de forma drástica. E diz que a praga cessou. E aqui tem um mistério nessa passagem, porque ele dá a aliança de paz dele. Deus dá a aliança de paz para Finéias. Aí alguns, né, teólogos vão explicar que possivelmente pelo ato, uma violência não justifica uma coisa, não justifica a outra, né? Eu não vou pagar o mal com o mal. Mas, por ter havido digamos assim, uma exceção pelo que aconteceu, no sentido de punir aquilo que aconteceu, Deus deu aliança de paz para Finéias, para que ele não se sentisse o quê? Culpado, porque ele era sumo sacerdote, ele estava com sangue nas mãos agora. E a palavra diz, né, que ele foi tomado pelo zelo, né, do Senhor, né? Então, aí o que eu concluo essa palavra aqui, porque eu não quero perder o raciocínio aqui, porque é uma revelação tremenda também. Nós temos que ser radicais com o pecado. Com o pecado não se abre brecha. Se abrir brecha para o pecado, entendeu? Nós vamos cair feios, mas feios.
Por isso que não abra mão de você orar, de você ler a palavra. Eu dizia para a Rafaela e para a Luciana terça-feira lá em casa e para Amanda, meu Deus, Amanda. Porque elas estão olhando, sentadas separadas, meu Deus, que Amanda. Tomaram até o tererê, né? Tererê é um chamate gelado, tá, irmãos? Você conhece, né? Já tomou tererê já? Geladinho com limão? Já tomaram, né? Quem já tomou? É tereré, né? Não é tereré, né? É gostoso, o pastor gostou, né? Chamate gelado com limão, assim, bem refrescante, com gosto de menta. Mas assim, eu falava para elas assim, que nós temos que orar, ler a palavra, mesmo sem vontade. Se você for esperar a vontade, eu vou ser bem sincero, você não vai ler. E outra coisa, se você arrumar desculpa, você também não vai fazer. Eu estou ocupado com isso, ocupado com aquilo, não tenho tempo. Gente, a vida é de luta. Gente, eles estão aqui no deserto, sabe? Eu só tenho essa cara de besta, irmãos, mas eu já trabalhei muito, irmãos. Eu trabalho desde os 13 anos. 13 anos, trabalho desde os 8. 13 anos, desde os 8, que eu me entendo. Eu estava lá na mercearia da mamãe vendendo as coisas, né? Aquelas construções que foram feitas ali, tem meu dedo ali, irmãos, um pouquinho da minha contribuição. Quantas carradas de cimento já? Carradas de areia eu não dei ali? Muito demais. Meu filho, chegou a carrada aí já, irmãos? Já trabalhei bastante, já peguei no braçal também. Mas, então assim, a vida é feita de lutas. Então assim, se você for realmente colocar desculpa, você não vai fazer. Porque você tem que estar todo o tempo, se polícia não, eu consigo, eu posso, vai dar certo. Porque senão, para dizer que dá errado, já tem muitos. E esse é o segredo da prosperidade. Você sabia que esse é o segredo da prosperidade? Como você olha para as coisas. Tudo é difícil, irmãos. E o pior ainda é quando a pessoa acha que só o difícil, só o dela que é o difícil. Então todo mundo tem seu difícil. Como a bispa fala, né? Qual é o seu difícil hoje, né? O seu saiba lidar com o seu difícil. O seu difícil hoje é aquilo que vai te moldar para você ser uma pessoa melhor. Você precisa saber lidar. Olha, eu digo para você, tem sido um desafio para mim acordar cedo, porque eu tenho lido muito, eu estou estudando algumas coisas, e tem sido difícil para mim, irmão. Quem pensa que estudar não cansa, tá. Para quem estuda é cansativo estudar, irmãos. Quero ver você ficar aí 4 horas estudando direto. É o que eu faço hoje, eu estudo quase 4 a 6 horas por dia hoje, direto. Aí eu tento dar uma parada, porque também não é produtivo. Não é você ficar 6 horas, não quer dizer nada também você ficar 6 horas. Você pode estar lá prostrado lendo, mas não está mais assimilando mais nada, porque a mente já está saturada. Então eu tento pelo menos 3 a 4 horas ali, porque tem uma meta. E aí depois eu vou para a revisão, para não esquecer do conteúdo. Porque não adianta ler uma coisa e não revisar, que você vai esquecer. Irmãos, como eu queria ter aprendido isso. Se você é aluno, você é estudante, aprenda uma coisa. Você não é computador, meu filho. E nunca será. E deixe de ser ingênuo como eu fui a vida inteira, achando porque eu li hoje e amanhã eu sei de tudo. Não sabe. Você precisa revisitar o conteúdo. Você precisa reler o conteúdo. É por isso que eu não dou meus livros. Dificilmente eu vou doar meus livros, irmão. Não chegue pedindo livro lá em casa que eu não vou dar. Eu não empresto livro, porque eu uso para consulta. Se eu tiver em PDF, eu dou. Aí você imprime lá, porque eu penso o seguinte: não tem nada mais precioso do que o conteúdo. Se você não tem prazer em ler, então você não quer saber de estudar, você não quer saber de conteúdo. Agora, se você chegar, apóstolo, eu não posso e tal, estou com dificuldade, eu quero muito ler o livro, aí vou dar um jeitinho, ver o que eu faço para você. Mas de dar livro, não tem. Uma vez chegou um irmão lá, né? Aí foi pegando o livro, eu fiquei só olhando, né? Aí ele falou assim: o senhor me presta? Eu falei: não, pode voltar para a prateleira. Sério? Eu falei: sério. Você tem perguntado primeiro se eu emprestava, né? Então eu não empresto o livro, né? Assim, porque eu consulto, você não é computador, você precisa revisitar o conteúdo. Aí como já está ali, eu lembro onde está cada um, aí eu pego, releio e pesquiso e anoto. Tá bom, queridos? Então essa é a palavra de hoje, não saia da presença. Lute contra você mesmo. O seu inimigo é você mesmo. Eu estou cheio de inimigo. Não tem. Não tem. Se você estiver bem com você mesmo, pode as pessoas querer te odiar, mas você não odia ninguém e fica em paz.
Então, o nosso inimigo somos nós mesmos. Nós que nos colocamos como inimigos, o nosso próprio eu é o nosso inimigo. Então, esteja vigilante. Né? A Bíblia está cheia de exemplos profundos que nós precisamos, né? Exemplos positivos para nós estarmos vigilantes. Então, você vê que é muito fácil de sair da presença. É fácil de sair da presença. É muito fácil não fazer o que é para fazer. É muito fácil não fazer o que é para fazer. Então, assim, lute contra você mesmo, persevere, acredite, tenha um olhar positivo. Amém, Amanda? A Amanda já está mandando até o áudio dela, já no grupo. Amém? Depois de muita pressão, ela está conseguindo, né, filha? Está dando certo, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Quem recebe essa palavra? Quem entendeu essa palavra? Amém? Quem toma posse? Então diga assim: eu vou estar vigilante. Eu não vou sair da presença. Eu finalizo para você. O que fez eles saírem da presença foi lá a prostituição. O que está fazendo você sair da presença hoje? Pense um pouquinho. Às vezes, o pecado está à porta. Não é uma coisa que está longe, não, é uma coisa que está perto. O que te faz sair da presença não está longe, está perto. Quem está entendendo esse mistério? O que está longe não te tira da presença, irmãos. É o que está perto que te tira da presença. Não é isso que diz a palavra? Uma amizade, um celular. Eu digo, irmãos, hoje, sem brincadeira nenhuma, celular disparado, irmãos. Celular, internet, notebook, TV. Assim, é o que mais... Antigamente, o que desviava o povo? Eram as novelas, irmãos. O cara não sabia nada de Bíblia, mas pergunta a novela. Irmão, eu fui viciado em novela, irmãos. Eu via o comentário no diário, a crítica, sei lá qual era o jornal, o comentário da próxima cena, da próxima que ainda é ter. Eu falei, olha o que vai acontecer. Eu já estava para saber o que ia acontecer. Capítulos. Irmãos, a gente é muito iludido, a gente. Cara, se a gente assim, sem conhecer Jesus, a gente é muito tolo. A gente é muito ingênuo, gente. É muito ingênuo. Por isso que tem que ter um limite. Porque se a gente não enxerga, irmãos. Entendeu? E quando dói é porque está curando, a gente está criando vergonha, né? É para ser pessoas melhores. Amém? Vamos orar então?